Você é um cara bom tentando ser mal? Ou você é um cara mal tentando ser bom? Acho que sou um cara mal que está tentando ser bom. Surgem mais detalhes sobre a prisão do lutador de artes marciais mistas Jon Jones por violência doméstica. John Bones Jones. Jon Jones. Cara, será que este é o carro daquele lutador? Jon Jones. Johnny Bones Jones. Jon Jones é um homem preso entre dois mundos. Absolutamente. Você fizesse algo como isso, certo? Você nunca poderia me matar. Ah, eu aposto que eu poderia. Uma fachada de positividade desmoronando, escondendo um homem atormentado por seus demônios mais sombrios. Um camaleão da jaula, assim como Jones se adapta ao seu ambiente em batalha, assim ele também faz fora dela. Vamos desconstruir a vilania juntos e investigar as muitas faces de Jon Jones. Iniciamos na superfície da psique de Jones, o lado que a maioria vê. Um homem temente a Deus que dedica sua vida à família e amigos, um caminho que todo campeão deve seguir. Jon parecia à primeira vista ser um modelo a ser seguido pela maioria. Jon Bones Jones, campeão dos meio-pesados do UFC, confronta um grupo encapuzado exigindo que entreguem as latas de spray. Não é o caminho, cara. Me dê o spray. Pode, eu não estou fazendo nada. Me dê a lata de spray. Cuidado. Minha motivação é me tornar o melhor homem que eu posso ser. Seja um reflexo do amor e perdão de Deus. E finalmente ter fãs de todo o mundo para ver o Cristo que está dentro de mim. Desconhecido na época durante a ascensão de Jon ao ouro e glória do UFC, esses atos eram apenas uma máscara, usada para encobrir futuras transgressões. Jones tentaria fazer isso por muito tempo. Mas ser um grande lutador exigia explorar o lado pecador, mesmo que brevemente quando as luzes brilham. Você já teve medo de alguém? Sim, quem? Algumas vezes, saí do vestiário sabendo que era um cordeiro. Sim, indo para o abate. Eu não imaginava que enfrentaria Jon Jones naquela noite em que lutamos. Você quer falar sobre quem é o homem mais durão do planeta? Se Jon Jones e Tyson Fury estiverem trancados em uma sala. Fim de jogo. Apostando tudo no preto. Para alguns lutadores do UFC, desbloquear a mentalidade primal requer uma motivação específica. Seja pelos entes queridos, dinheiro, fama ou glória, na superfície, para Jon Jones, é a arte da guerra que ativa seu alter ego perturbador. É dentro das paredes da gaiola que Bones traça seu destino usando todas as armas disponíveis. Para mim, Jon Jones vencer o Jon Jones é maior do que conquistar o cinturão. Ele é o lutador mais sujo de todos os tempos. O cara é tão inteligente que faz as coisas mais sujas, como Jones, que tem uma das melhores defesas. Ele não é ágil, está parado bem na sua frente como uma força imóvel, sabe? Vai apenas ficar bem ali na sua frente, ele não vai recuar ou nada. Eu apenas o vi ir, cara. Aquele cara é... Bom. O histórico de lutas e o recorde invicto de Bones já eram suficientes para quebrar a vontade da maioria, mas travar uma guerra mental, fria e calculada, era suficiente para marcar até mesmo os mais psicologicamente resolutos. Foi dentro desses momentos, durante a semana de luta, nos dias de mídia, que a máscara de Jones escorregaria, mesmo que por apenas um breve segundo. Suas palavras assustadoras, ditas como um vilão, eram suficientes para garantir quase que a vitória. Você não vai acompanhar meu ritmo por um round. Sou mais jovem, minha técnica é mais limpa e levo o esporte muito mais a sério. Estou apenas começando enquanto você está no fim. Faça o que tem que fazer, Rampage. Acho que você está se preparando para o fracasso, como disse na coletiva de imprensa. Sempre tenho uma desculpa para quando perco. Não há nada que você possa fazer para me parar, Daniel Cormier. Quando eu te derrubar, seu rosto vai se abrir. Você vai perder essa luta, Daniel Cormier. Eu quero que você acredite nisso. Todo o treinamento que você fez para essa luta será um desperdício da sua vida. Um orquestrador da violência, esse alter ego concedeu sucesso a inúmeras vitórias e defesas de título. Mas, no íntimo por trás de cada triunfo, havia um homem em ruínas, sustentando-se por meio de vícios tóxicos que destruíam sua mente e corpo. Um sistema de segurança para o cérebro e uma forma de libertar os demônios do maior lutador de artes marciais mistas. Álcool e drogas, mesmo durante os treinos, amplificavam o alter ego de Jones. Uma semana antes de cada luta, eu saía e ficava completamente bêbado. Eu via esse homem uma semana antes da luta dele, ele no bar, enlouquecendo. Minha lógica era, se esse cara me vencesse, eu poderia me olhar no espelho e dizer que perdi porque fiquei muito bêbado na semana antes da luta. Fins de semana seguidos, cocaína num seu traseiro no próximo.
Então era uma rede de segurança embutida. Era uma rede de segurança, sim, exatamente. Até então, as más escolhas de Jones só o prejudicaram, com toda a responsabilidade recaindo sobre ele. Mas ao se tornar o rei, tendo maior acesso aos benefícios glutões do estilo de vida de campeão, ele se tornaria cada vez mais dependente dessas muletas, uma casa de cartas condenada a cair, pois essas ferramentas não ortodoxas usadas para canalizar a fera interior acabariam afetando suas negociações fora da jaula. Mas eu fiquei muito decepcionado com você, com aquela coisa do acidente de carro. Sim, quando você fugiu daquele acidente de carro, sim. Testemunhas afirmam que Jones furou o sinal vermelho, colidiu com outro veículo e fugiu após pegar dinheiro de seu veículo utilitário esportivo. Fiquei chocado, né? O Jones está em uma situação difícil. Será que este é o carro do lutador John Jones? Você olhou para a pessoa no outro carro. Não, eu não tinha ideia de que era uma mulher. Eu não tinha ideia de que era uma mulher grávida. Meio assustada, e eu estava apenas mais chateada, sabe? Nós não podíamos nem ao menos receber um pedido de desculpas ou algo do tipo. A situação era péssima. Eu estava em um momento muito difícil da minha vida. Liberdade condicional por 18 meses, seu reinado como rei terminou sem cerimônia pelos chefões do UFC, através de uma destituição e subsequente suspensão. Jones enfrentou as consequências de suas ações, transgressões que normalmente acabariam com a carreira da maioria, mas ele prosperou com a controvérsia. Apesar de toda a conversa sobre o alter ego de Jones, Bones, um homem livre apenas dentro das 8 paredes da jaula, ficou aparente que as muitas faces do americano agora estavam se fundindo em uma. As linhas da moralidade dentro dele há muito estavam borradas. A massa piedosa rachou e ruiu. Quando os autos temporários desaparecem e as redes de segurança são removidas, Jones revela sua face insegura através de um julgamento por combate. Sofrendo o mesmo medo mortal que qualquer outro, Jones não conseguia encarar a ideia de perder e faria qualquer coisa para evitar isso. John Jones, campeão interino dos pesos pesados do UFC, que deveria ser a atração principal do UFC 2000 no sábado contra seu rival de longa data, Daniel Cormier, foi repentinamente retirado do card. Ele foi sinalizado pela agência antidopagem dos Estados Unidos por um teste de drogas fora de competição. Normalmente, né, quando é um teste fora de competição que você testa positivo, significa que não é uma droga recreativa, tem que ser algo para melhorar o desempenho. Eu não tomaria nada que melhoraria meu jogo. Tipo, eu não trapacearia. Isso simplesmente não é quem eu sou. Essas inseguranças se manifestaram em um plano nefasto usando drogas para mais uma vez temperar esses sentimentos. Só que agora eles não eram para um alto temporário, mas para dar a ele uma vantagem física dentro da gaiola. Fazer isso apenas uma vez talvez deixasse alguma dignidade, mas o homem que sempre esteve lá, o lado visceral e inalterado, não viu outra opção a não ser trapacear mais uma vez. John Jones testou positivo para Torentabol em uma amostra coletada um dia antes da luta de vocês, no UFC 214, em julho. Eu fiquei horrorizado. Não consigo acreditar. Ainda não consigo acreditar. O cara é super talentoso, não precisa fazer isso. Você não engana o esporte, os fãs, nem a mim. Você tem todas as vantagens físicas, ele não tem. Esteroides são desnecessários para ele. Ele ainda é o melhor cara lá fora, mesmo sem essa merda, né? Você tem 30 anos, tem 1,93 m, tem um alcance de 215 centímetros. Eu acho que ele estava limpo contra você. Não, Celso. Não? Oh, meu Deus. Você poderia dizer, eu tinha mais energia que a Tropicana e ele me empurrava como um caminhão grande. Lembrei de pensar que sabia seu segredo. Aquelas coisas que, você sabe, aquelas coisas que aconteceram, causaram um dano realmente grande à minha carreira. Qualquer resquício de respeito dos fiéis lutadores agora está perdido. Porém, Jones cumpriria sua pena fora do esporte e reiniciaria seu ciclo destrutivo. Bones não precisava mais da máscara e poderia abraçar plenamente o vilão que sempre deveria ter sido. Você diz a mesma merda em todas as entrevistas. Você não está, Jones. Estou na melhor forma da minha vida. Você disse a mesma merda antes de ser nocauteado na frente de todo o seu país. Cala a porra da boca. Cotoveladas do Jones. Ah, grande merda. A zona recuperou o trono. Mano, eu te pego em julho, se for isso que vai ser. Eu pego qualquer um, mano. Você sabe que eu não estou preocupado com nada, você sabe disso. Se você analisar as habilidades dele individualmente, nenhuma delas é um problema. É quando você junta tudo e ele transforma isso no pacote completo que se torna um problema. Você é um peão neste jogo, mano. Venho falando sobre isso há tempos. Como DC, como todos eles, mano. Você é só uma peça no quebra-cabeça deste jogo, mano. Você é apenas uma peça no quebra-cabeça que estou tentando montar para ser ótimo.
Se houve uma constante em sua turbulenta carreira, é que sua habilidade de luta nunca decaiu ou vacilou. Jones seguiu seu caminho, alheio à opinião dos fãs, parecendo melhor do que nunca. Mas como um homem que ansiava por estímulos constantes, seja por emoções intensas ou desafios insuperáveis, a lista de contendores medíocres eventualmente não seria suficiente para Bones. Jon Jones anunciou ontem que abdicou do título de peso meio pesado. Isso é oficial? É oficial, sim. Eu sei que o Jon quer tirar um tempo agora pra fazer o que ele deseja. E eu acho que ele está se divertindo, sabe? Vivendo um pouco a vida dele. E eu acho que quando essa coisa toda de peso pesado se resolver, veremos o que funciona pra ele. Férias no trono no auge foi tipicamente apropriado. Ele ansiava por novos desafios, classe de peso superior, uma decisão muito falada, mas nunca posta em prática. Porém, isso exigiria tempo, esforço para preencher sua estrutura e um longo período longe dos holofotes para conseguir. E foi lá dentro desse limbo de luta que Jones voltaria aos velhos hábitos e muito, muito pior. Temos uma possível chamada de violência doméstica. Uma mulher está sangrando pelo nariz e pela boca. O lutador Jon Bones Jones foi preso na madrugada de hoje em Las Vegas. Eu te odeio. O cara tem muitos demônios, cara. Ah, muitos demônios. O que eu fiz? O que eu fiz? Aqui estamos novamente. Eu diria que a ideia de que Jon deixou essa parte de sua vida para trás, acho que foi muito tola. Eu não acho que isso o deixou de forma alguma. Os atos anteriores, como atropelamento e fuga, uso de drogas e escândalos de esteroides, eram uma coisa, mas um ato tão desprezível era simplesmente irredimível. Jones havia caído profundamente, reforçando que Bones não era apenas um alter ego, mas o verdadeiro indivíduo escondido por todo esse tempo. Um ato que em outro esporte significaria exílio total. Mas as artes marciais mistas sempre foram um jogo de múltiplas chances. A reputação de Jones e sua decisão tática de recolocar a máscara de obediente a Deus influenciariam as opiniões de alguns, mas não de todos. Apesar de toda a grandeza de Jones como lutador e nunca ter sido verdadeiramente derrotado, ele havia esquecido o sentimento de medo. Os anos no topo fizeram com que as raízes de motivação que antes brotavam agora murchassem. A vitória era apenas uma formalidade, mesmo após sua mudança para a categoria de peso pesado em busca de novas oportunidades. Hora da luta pelo título do UFC. Eu fiquei com arrepios. Toda vez. Nunca muda. Seidel mantém-se estoico como de costume enquanto tenta ser o primeiro homem a vencer Jon Jones em uma luta de artes marciais mistas. Golpe de esquerda por cima para Jones. Jon pegou a embreagem. E ele o derrubou imediatamente. Um rei de duas categorias, os detratores poderiam dizer pouco mais. O vilão prevaleceu quando realmente importava, mas após essa vitória e lesão, outro desafiante se tornaria um rei interino, ocupando o trono na ausência de Jones. O faminto e ascendente Tom Aspinall liderava uma nova geração de lutadores de maneira sanguinária. Com o título interino dos pesados do UFC em jogo, esses chutes nas pernas serão cruciais. O mandato de Aspinall, com o menor tempo médio de luta na empresa, foi uma grande conquista. E deu a ele o apelido íntimo de ser o homem para derrotar Jon Jones. Um título manchado, talvez amaldiçoado, pois qualquer homem infeliz o suficiente para obtê-lo estaria do lado perdedor. Mas pela primeira vez, o título tinha credibilidade, pois a decisão de Jones de abandonar a formalidade da luta unificando o trono para perseguir uma luta de legado com um ex-rei envelhecido indicava seus verdadeiros sentimentos. Ele até teve um confronto orgânico uma vez que não foi muito bom, e eles não se tocaram. Quando você assiste a linguagem corporal de Jon Jones, ele não gostou daquela situação toda, né? Isso é interessante. Por mais impressionante que Tom seja, ele ainda não é importante o suficiente para determinar minha agenda. O medo nunca foi o cerne do problema nesta saga de luta de Jones. A decisão consciente dele de segurar a divisão dos pesos pesados enquanto um campeão interino saudável esperava, deixou os fãs desprezados. Talvez por preocupação com seu recorde invicto ou não, nunca saberemos. Nada é simples quando se trata de Jon Jones, e este capítulo não é diferente.
Pois no cerne de tudo, no jogo de luta e além, o dinheiro dita tudo, e talvez no fundo, ao mostrar medo, desdém e desprezo injustificado, o lado sinistro de Jones estava tramando algo mais profundo, uma super luta para as idades. Mas sendo completamente honesto, sinto que o Tom tem sido um verdadeiro idiota com quem não quero fazer negócios. Apenas as pequenas merdas que ele faz, ele me irrita. Acho que ele está tentando fazer tudo o que pode para ficar longe de mim, tentando inventar todos os truques possíveis. Alex Pereira é a única luta agora que faz sentido para o meu legado. Ou ele está construindo a luta linha. Apesar dos pensamentos dos lutadores e dos fãs do UFC, o evento 309 seguiria conforme planejado, mesmo com a narrativa principal focada no lutador que nem lutaria naquela noite. Uma saga tão pública e longa de muitas maneiras ajudou a reforçar a construção da luta real, que no final aconteceria exatamente como se esperava. Você não chega tão longe sem um mínimo de inteligência, e a mentalidade agressiva de Jones após destruir Stipe foi uma indicação de seu lado astuto. O UFC sabe exatamente o que quer. Será a maior luta de pesos pesados de todos os tempos e provavelmente a maior que já fizemos. Em um jogo onde a casa sempre vence, Jones agora detém todas as cartas. Eu acho que uma das coisas realmente boas sobre negociar é estar disposto a se afastar de um acordo. Se eu der a ele a oportunidade de lutar comigo, eu quero ser tão compensado. Sinceramente, eu quero aquele dinheiro do dane-se. Independentemente do cheque pago, o lado competitivo de Jones pode ressurgir, aquele que conquistou tudo e mais, trazido de volta para sanar as dúvidas dos céticos e alcançar novamente o impossível, um ciclo vicioso de inseguranças alimentadas por cada crítica, e o lutador dentro de John determinado a provar que estão errados. O caminho dele é autodestrutivo e insustentável. Em seu rastro, um homem de múltiplas faces fundidas em uma só. Apesar das homenagens na carreira provarem que ele é especial, o tempo pode alcançar um homem fisicamente fraturado e mentalmente conflituoso, com Tom Aspinall dando o golpe final.